Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Precedentes e Ações Coletivas do STJ. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1269 dos recursos repetitivos, julgado pela terceira sessão do STJ. O precedente trata de procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescentes e da garantia do direito de defesa nesses processos. A tese fixada estabelece que, além da audiência de apresentação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser aplicado subsidiariamente o artigo 400 do Código de Processo Penal, assegurando que o adolescente seja interrogado ao final da instrução, depois da produção de provas. A decisão busca reforçar o devido processo legal e a proteção integral prevista no ECA, evitando que adolescentes tenham tratamento processual menos garantista que o conferido aos adultos no processo penal. E para entender os fundamentos da decisão, as implicações práticas e os impactos desse precedente qualificado para o sistema de justiça juvenil, eu converso agora com a juíza do Tribunal de Justiça do Piauí, Mariana Marinho Machado, ela que também é autora do livro Quando o Precedente Não Basta, a efetividade judicial à prova da prática, da editora TUF. Mariana Marinho Machado, seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Olá a todos e a todas, muitíssimo obrigada, Thiago, pelo convite de poder estar aqui contribuindo nesse importante podcast, do nosso Superior Tribunal de Justiça. É uma honra estar aqui. Começa explicando então para quem nos acompanha o que exatamente o STJ decidiu nesse tema 1269 e qual que foi a controvérsia jurídica analisada pela terceira sessão. Vamos lá. Tiago, no bojo do tema, 1269, o Superior Tribunal de Justiça, através da terceira sessão, decidiu sobre a necessidade do interrogatório de adolescentes, que são autores de atos infracionais, serem ouvidos ao final da instrução processual. Isto porque havia essa dissidência sobre se o interrogatório era necessário ou não para adolescentes que cometem atos infracionais, vez que nosso Estatuto da Criança e do Adolescente não tem uma previsão explícita, acerca da necessidade desse interrogatório dos adolescentes que possam cometer atos infracionais. E assim, dessa forma, foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia, através da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em um caso no qual um adolescente acusado de um ato infracional havia sido ouvido numa audiência de apresentação e não houve um interrogatório ao final. Então, ante a relevância da matéria e a possibilidade de virem diversos recursos com a mesma temática, foi afetado ao procedimento dos recursos repetitivos, gerando, então, esse tema 1269. Esse precedente ele trata do rito de apuração de ato infracional no Estatuto da Criança e do Adolescente, Como é que funciona aí, em linhas gerais, esse procedimento? O procedimento de apuração de ato infracional, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, primeiramente, precisamos lembrar que somente adolescentes podem cometer atos infracionais e serem submetidos às devidas à internação, à remissão, enfim. Adolescentes são aqueles de 12 anos completos até os 17 anos e 9 meses, e 12 meses, perdão. Então, o procedimento, o ECA prevê, que quando um adolescente é acusado de uma prática de ato infracional, deve ser marcada uma audiência de apresentação, no qual ele vai se apresentar junto com o responsável legal e seu advogado ou defensor público. Após, vai ser aberto um prazo de 3 dias para a apresentação de defesa prévia, sendo posteriormente designada uma audiência em continuação, que será uma audiência de instrução processual, oitiva de testemunhas, oitiva de informantes e, ao final, o interrogatório do adolescente acusado de um ato infracional. Então, diferentemente do que prevê o Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, há a previsão dessa audiência de apresentação, o que não existe no nosso Código de Processo Penal. E isso vinha gerando justamente a controvérsia. Se há audiência de apresentação e tem a oitiva do adolescente neste momento, é necessário haver um interrogatório ao final da audiência em continuação? E foi justamente essa controvérsia aplicada no caso em comento pelo Superior Tribunal de Justiça.
E essa decisão, ela determina a aplicação subsidiária do artigo 400 do Código de Processo Penal, não é mesmo? Qual que é a importância desse dispositivo no processo penal? É o artigo 400 do Código de Processo Penal, né, que é a nossa lei geral, né, processual penal, prevê que o interrogatório vai ser o último ato da audiência de instrução de um maior. Então, se algum adulto comete um crime, né, que quando a pessoa é adolescente é chamada de ato infracional, vai haver uma audiência de instrução no qual vai haver justamente a oitiva das testemunhas de acusação, depois de defesa, produção de provas e, por último, o interrogatório daquele adulto acusado de cometer um crime. E assim, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse artigo 400 do Código de Processo Penal deve ser aplicado também no procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que o Estatuto foi silente quanto à possibilidade ou não de se aplicar, né, de existir esse interrogatório ao final. Mas como a gente tem a lei, o artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a aplicação subsidiária da legislação processual existente em nosso país, então o Superior Tribunal de Justiça, com o ministro Rogério Schietti, né, que foi o relator desse tema, né, entendeu que é necessário ser aplicado de forma subsidiária o artigo 400 do Código de Processo Penal, vez que o interrogatório acaba sendo também um meio de defesa, né? Não só meio de prova, mas também o meio de defesa. E por que que o STJ entendeu que o interrogatório do adolescente tem que acontecer ao final da instrução? Quando a gente fala dos adultos, né, quando a gente fala da legislação processual penal, o artigo 400 foi trazido pelo legislador para o nosso ordenamento jurídico no intuito de que o interrogatório seja o último ato da instrução processual, visando que aquele que é acusado de um crime conheça todas as provas que estão sendo produzidas contra ele, certo? Então, ele vai ouvir as testemunhas falaram, vai ver as provas que o Ministério Público, que é o autor da ação penal, produziu contra ele, para que ao final, ao ele ser ouvido no interrogatório pelo juiz, que o juiz que comanda, né, que faz o interrogatório, nós juízes que fazemos o interrogatório daqueles que são acusados de crime, quando ele trazer sua tese, trazer seus argumentos, ele possa influenciar numa futura decisão judicial. E aí acontecia o quê? Por não ter uma previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente do interrogatório ao final da instrução processual, muitos juízes e juízas não estavam fazendo isso. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu o quê? Nossa, se a nossa legislação processual prevê isso, garantindo um meio de defesa para os adultos, por que não para os adolescentes? Já que nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção integral e também no bojo do próprio Estatuto aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, como também a aplicação necessária ampla defesa e contraditório. Como dizem, eles não podem se defender do que não conhecem. Então, é importante ter esse interrogatório ao final, porque ele vai ter todas as provas que foram produzidas ao longo da instrução processual e poder se defender de forma ampla. Doutora Mariana, o tribunal mencionou que no passado essa jurisprudência era diferente, né? Como que ocorreu essa evolução de entendimento no STJ? Sim, na própria decisão, o ministro Roger Schietti trouxe a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que antes entendia, levando a letra da lei, né, literalmente o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê apenas a audiência de apresentação, no bojo do seu artigo 184, o Superior Tribunal de Justiça existia a jurisprudência que entendia que era só necessária a oitiva do menor, do adolescente, na audiência de apresentação, e que ao final da instrução processual não precisaria haver esta oitiva dele novamente. Ocorre que, hoje em dia, com essa evolução da jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, necessária na audiência de apresentação, que é obrigatória, nós, juízes e juízas, vamos verificar, informar ao adolescente sobre seus direitos e deveres e decidir sobre possível internação ou concessão de remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo. Até mesmo se tiver uma oitiva informal, uma oitiva no qual, por exemplo, o adolescente confesse qualquer fato, ele não pode influir para uma decisão final, para a sentença final a ser proferida naquele processo, vez que o adolescente, ao falar, sequer conhece as provas que estão sendo produzidas contra ele. Então, justamente essa evolução demonstrou e vem demonstrando
a necessidade de haver um interrogatório ao final, por ser meio também de defesa, não somente meio de prova, o interrogatório. Um dos argumentos do julgamento foi evitar que adolescentes tenham tratamento processual menos protetivo que os adultos, né? Por que esse ponto ele é relevante nesse tema? Tiago, esse ponto é muito relevante porque, primeiro, né, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio em substituição ao Código de Menores. No Código de Menores, entendiam que os adolescentes eram apenas objetos de proteção estatal. Já com o Estatuto da Criança e do Adolescente, houve uma evolução trazendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos que devem ter respeitados todos os seus direitos fundamentais, como da ampla defesa e contraditório que é previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, qual foi o pensamento e a lógica aplicada? Por que a gente aplica para os adultos, né, uma proteção, uma ampla defesa e contraditório, e para os menores, né, para os adolescentes, que é a doutrina da proteção integral, trazida com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, com essa evolução, porque eles não vão ter essa maior compreensão, essa maior amplitude dos seus direitos. Então, foi justamente por isso que mostrou, olha, se é aplicado para os adultos, muito mais deve ser aplicado para os adolescentes, que são sujeitos em formação, né, que precisa ter aquela compreensão do ambiente em que está inserido. Ok. Esse precedente, ele também menciona o princípio da proteção integral previsto no ECA, doutora? Como que esse princípio orienta a interpretação das normas processuais nesses casos? Sim, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, ele veio a substituir o antigo Código de Menores, né? Que reconhece justamente o adolescente e as crianças como sujeitos de direitos e devem ter a proteção integral, prevista inclusive no artigo 3º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala justamente que deve ser oportunizado a eles todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então, justamente esse princípio, eu costumo dizer que é a norma mor do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que toda decisão judicial deve ser pautada nesse princípio da proteção integral. E, como eu costumo dizer nas aulas que eu leciono sobre precedentes, essa importante evolução da jurisprudência, né, a fixação de temas pelo Superior Tribunal de Justiça, é relevantíssimo, vez que se fôssemos aguardar todo um processo legislativo para modificar a legislação, e demorariam anos passando e com direitos não sendo resguardados e tutelados, pois a lei é estática e o direito é dinâmico. Então é importantíssima essa evolução da jurisprudência, demonstrando que o interrogatório ao final do processo, com a aplicação subsidiária do artigo 400 do Código de Processo Penal, é necessária para a devida aplicação da doutrina da proteção integral. Essa decisão, ela fixou que a audiência de apresentação, ela não pode ter atividade probatória, é isso mesmo? E qual que é o objetivo dessa separação de fases no processo? Como a gente tem, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 184, essa audiência de apresentação, no próprio tema foi fixado que ele funciona como se fosse uma audiência de custódia, né, no qual a gente não vai se inserir, não vai se aprofundar sobre o crime, o ato infracional em si praticado. Em si vai trazer para o adolescente a questão sobre os seus direitos e deveres, né, a verificação se está devidamente representado processualmente e a verificação se é necessária ter uma internação, por exemplo, provisória ante a concretude, a gravidade do crime cometido, a possibilidade de reincidência, ou se aplica, ou então a remissão, ou a exclusão, ou a suspensão do processo. Então, nessa audiência de apreciação, é mesmo mostrar a eles todos os direitos e deveres que ele vai ter, inclusive mostrando que, se tiver eventual confissão de culpa realizada pelo adolescente durante a audiência de apreciação, ela não poderá ser utilizada para a procedência ou improcedência da ação, de forma similar com o que ocorre com a confissão extrajudicial, que muitas vezes ocorre com a autoridade policial ou na prestação perante o Ministério Público. E o STJ também afirmou que eventual confissão nessa fase não pode sozinha fundamentar a procedência da ação, é isso mesmo? Qual que seria a lógica dessa regra também? A lógica dessa regra, Tiago, fixada, né, pela terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, é justamente
devido ao interrogatório ser um meio de defesa, a pessoa não pode se defender do que não conhece. Então, como na audiência de apresentação não vai ter ocorrido ainda a auditiva de testemunhas, a verificação das provas produzidas pelo autor da ação penal, que é o Ministério Público, então essa confissão não vai ter qualquer tipo de valor probatório, vez que o adolescente sequer conhece do que está sendo acusado, do que possuem contra ele nessa fase processual. Então, é justamente por isso que ela não pode fundamentar a procedência da ação. E o precedente, ele estabelece que a nulidade pelo descumprimento do procedimento depende da demonstração de prejuízo da defesa. Como que esse requisito deve ser analisado no judiciário? Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça fixar, né, que depende da demonstração de prejuízo à defesa, é a aplicação daquele princípio francês pas de nullité sans grief. Ou seja, a defesa precisa demonstrar o prejuízo, a sua tese, né, de defesa ao seu adolescente que está sendo representado judicialmente, para que demonstrar que aquele interrogatório que não ocorreu ao final do processo ensejou prejuízo à defesa realizada. Mas justamente isso, o Superior Tribunal de Justiça fixou a questão da preclusão temporal, no qual ele fala que a mera alegação extemporânea da defesa, que não teve o interrogatório, como forma de invalidar a sentença em fase mais oportuna, não é compatível com a boa-fé processual. Ou seja, a defesa tem que arguir no primeiro momento após o que deveria ocorrer o interrogatório do adolescente, e que não ocorreu, sob pena de preclusão temporal. Outro ponto importante é que a nulidade ela deve ser alegada na primeira oportunidade, né, sob pena aí de preclusão, correto? Qual que é a importância desse critério processual também? O Instituto da Preclusão, né, ele é previsto no nosso Código de Processo Civil, justamente mostrando a preclusão temporal, a preclusão lógica, que também é acerca de comportamentos contraditórios. Nesse caso, a terceira seção fixou sobre a necessidade de ser a defesa arguir em tempo hábil, na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão temporal, justamente visando não poder a defesa ter um comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé processual, para não ser usado como estratégia, sabe, de nulidade de um processo. Então, se não houve interrogatório e foi aberto prazo para memoriais por escrito, por exemplo, ele tem que arguir naquele primeiro momento posterior. Olha, não foi feito o interrogatório do meu cliente, adolescente, ao final do processo, ante a necessidade de aplicação subsidiária do artigo 400 do nosso Código de Processo Penal, justamente para que ele não tenha um comportamento incompatível com a boa-fé processual, visando apenas invalidar uma sentença em fase mais oportuna. Por exemplo, não falar em memoriais, fazer os memoriais fingindo que nada aconteceu, vir uma sentença e depois, apenas no recurso, ele falar: olha, pedindo ao segundo grau, eu quero que seja reformada, necessário ser reformada aquela sentença, vez que não houve o interrogatório do meu cliente. O STJ também modulou os efeitos da decisão, né, aplicando a processos com instrução encerrada após o dia 3 de março de 2016, não foi isso? Por que que essa data foi relevante? Tiago, essa data foi relevante porque foi nessa data de 3 de março de 2016 que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no bojo do habeas corpus 127.900 do Amazonas, relatado pelo ministro Dias Toffoli, modulou os efeitos e determinou que ocorresse a aplicação subsidiária do artigo 400 do Código de Processo Penal aos procedimentos especiais, previstos em leis especiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como diversas leis especiais penais existentes no nosso ordenamento jurídico. E por que essa data? Foi justamente a data que foi feita a modulação dos efeitos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para que não tenha uma retroatividade, né, gravosa, no qual, imagina, se em 2016, que o ministro Dias Toffoli entendeu a necessidade de aplicação do artigo 400 do Código de Processo Penal a todas as leis especiais, e se ele tivesse feito uma retroatividade, iria até a nossa Constituição Federal de 1988, que garante, né, o direito à ampla defesa e contraditório. Então, haveria a nulidade de todos os processos no qual não tivesse ocorrido um interrogatório ao final do processo, no âmbito da criança e do adolescente, desde 1988,
um impacto muito grande, inclusive para a segurança jurídica, né? Então, justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão sobre a aplicação subsidiária do artigo 400 a partir da data de 3 de março de 2016, que foi quando houve a publicação no bojo do habeas corpus 127.900 do Amazonas, no âmbito do plenário do Supremo Tribunal Federal. Doutora Mariana, e na prática, como que esse precedente deve impactar aí a atuação de juízes, defensores, promotores, advogados na Justiça da Infância e Juventude aqui no Brasil? Já vem influenciando, Tiago, esse precedente é muito importante para que nós, todos os atores processuais, né, juízes, defensores, promotores e advogados, observem, né, que o interrogatório, por ser um meio também de defesa, e ser uma norma prevista no Código de Processo Penal, que é a lei geral, né, aplicável às leis especiais processuais penais, como o Supremo Tribunal Federal fixou, a importância de nós nos atentarmos e fazer realmente a devida oitiva do adolescente acusado de ato infracional ao final do processo, para que ele possa justamente ver, entender tudo que está sendo acusado, imputado a ele, né, e que ele possa ter uma atmosfera de compreensão, para que ele possa trazer seus argumentos e influir na decisão judicial, né? Então, nós, magistradas, devemos fazer, seguindo, né, o tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como também o entendimento fixado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e também os defensores, advogados e promotores, para que seja peça para ser observado, né, esse tema fixado, e os advogados também, no qual, caso tenham uma hipótese no qual não foi observado esse interrogatório ao final do processo, que eles façam arguição em tempo hábil, né, de forma a não ter prejuízo e que demonstre o efetivo prejuízo à sua defesa, sob pena de preclusão temporal, porque a gente precisa ter justamente essa interpretação, essa atuação em conjunto. Como do Orkin dizem, nós precisamos que os atores processuais atuem como cistas em cadeias, né? Então, nós precisamos atuar de forma linear e na busca de devidamente aplicar a doutrina da proteção integral, que é a norma corolária do Estatuto da Criança e do Adolescente prevista em nosso ordenamento jurídico. E para a gente fechar essa nossa conversa, qual que é a importância, então, que a gente pode dar aí para esse tema 1269, para o fortalecimento das garantias processuais e para a uniformização da jurisprudência na apuração de atos infracionais? Sim, Tiago. A importância desse tema 1269 ele visa fortalecer, principalmente, a ampla defesa e o contraditório, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal e que deve ser aplicada também no âmbito da criança e do adolescente, com a aplicação complementar do artigo 3º do nosso Estatuto, né, que prevê justamente os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E como justamente é trazido no tema, precisamos refletir. Por que o adulto tem direito ao interrogatório ao final e o adolescente, que é a doutrina da proteção integral, não vai ter isto, né? Já que ele está tido como um sujeito em desenvolvimento e ele precisa ter o direito de se expressar, de participar livremente e tentar influir com os seus fundamentos numa futura decisão judicial. Então, é importantíssimo, justamente, quando esse tema foi trazido para a seara dos recursos repetitivos, para que não venha também novos recursos a serem interpostos, né, para que a gente traga mais segurança jurídica a todo o nosso ordenamento, porque os precedentes querem trazer isso, justamente, né, uma maior racionalidade, uma maior segurança jurídica, tão imprescindível dentro do nosso ordenamento. Ok, Mariana Marinho Machado, muito obrigado por essa participação e pelos esclarecimentos prestados aqui no Rádio Decidente. Eu agradeço imensamente a todos, agradeço também ao ministro Sérgio Cuquina por esse convite e estou à disposição. E esse foi mais um Rádio Decidente, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.